tá bom? Como é que é a questão da agricultura aqui? Bom, primeiro grande produto pós-colonização vai ser o açúcar. Por quê? O açúcar é uma especiaria, pessoal, raríssima na Europa. Então, ela é realmente muito cara. A produção lá nas ilhas da África tinha dado certo. Portugal já estava ganhando uma grana boa com isso, tá bom? E o que Portugal vai fazer? Vai experimentar essa produção aqui no Brasil, tá? E, sobretudo, no Nordeste, a cana vai se adaptar muito bem. O nosso solo é um solo riquíssimo, então aumentou a produtividade da cana, ou seja, essa cana produzia mais aqui, tá bom? Então, a principal região de produção é o que hoje é o litoral da região Nordeste, tá bom? Então, a gente vem lá do Rio Grande do Norte até hoje o sul da Bahia, eram locais de intensa produção da cana-de-açúcar, tá bom? E como é que era essa cana-de-açúcar? Nós já sabemos pelo vídeo anterior que tem um pacto colonial, ou seja, Brasil só compra e vende de Portugal. Brasil só vende o açúcar para Portugal. Ponto. Qualquer coisa fora disso é contrabando, tá? Que, diga-se de passagem, sim, existia, tá? O engenho, pessoal, ele era quase como uma mini fábrica, tá bom? Era muito dinheiro para poder montar, tá? Então, o financiamento ele vem sobretudo de holandeses, tá? Então, como é que funciona o comércio aqui? Primeiro, pega o financiamento para montar, monto, tá? Aqui na parte da esquerda a gente vê que a força para moer, né, cana, transformá-la aí depois em torrão de açúcar, pode ser animal, humana ou hídrica, né? Para quem tem um engenho perto de um rio, tá bom? Mistura trabalho livre e escravo, mas sobretudo o trabalho escravo. O trabalho livre, ele existe, mas ele é muito, muito pequeno, tá? É bem pontual mesmo, tá? Nós temos trabalhadores especializados, né? Cada um faz o quê? E, acima de tudo, nós temos também a fiscalização, porque era muito comum que escravos, sobretudo escravos de origem africana, né? Como uma forma de resistir, eles sabotavam a produção. Então, quebrava uma peça ali, né? Maltratava um boi aqui, fugia colar, né? Trabalhava com menos intensidade. Então, isso são formas cotidianas de resistência, tá bom? A gente vai ver que o esquema de trabalho aqui, né, o esquema de produção, é o que a gente chama de plantation, né? Deriva do plantação em inglês, tá? É uma monocultura, ou seja, a gente só produz um produto, nesse caso, cana-de-açúcar, tá bom? É um latifúndio, ou seja, um extenso pedaço de terra, tá? Justamente para produzir o máximo possível. A mão de obra é necessariamente escrava, tá? Repito, inicialmente indígenas, depois africanos. Trabalho livre existe, porém é raro, tá bom? E toda a produção ela é escoada para o mercado externo. Então, não há nenhum interesse de Portugal de que isso fique no Brasil. É óbvio, né? Um tantinho de nada fica, tá? Mas a maioria, obviamente, vai para Portugal. E como é que funciona esse esquema? Sai do Brasil, vai para Portugal, de Portugal vai para a Holanda, né? Portugal revende para a Holanda e os holandeses revendem na Europa, tá? Da produção à revenda na Europa, de 100% de lucro que o açúcar dá, 5% aproximadamente fica com o senhor do engenho, 25% com os portugueses e 70% com os holandeses, porque lá na Holanda esse açúcar vai ser refinado, né, transformado em o que a gente chama de açúcar branco e vai ser revendido pela Europa, tá bom? Por um preço altíssimo, tá bom? A gente vê aqui, ó, a entrada de escravos não só no Brasil, né, mas também no resto da América, e a gente vê ao longo do tempo. Então, reparem, os primeiros escravos estão chegando aqui a partir da década de 1550, tá? Num número relativamente pequeno, que ainda havia a escravidão indígena em alguns lugares. Como a escravidão indígena deixou de ser viável e o tráfico negreiro se mostrou muito lucrativo, então a gente vai ver que a mão de obra dos escravos africanos substitui a mão de obra indígena, mesmo porque o indígena não está acostumado com esse tipo de trabalho, o indígena não está acostumado com as doenças trazidas pelos europeus, tá bom? Os africanos, sim, estão acostumados a trabalho duro e já são resistentes a essas doenças. Então,
é preferível que esse sujeito venha. Do ponto de vista de um senhor de engenho. Do ponto de vista do comércio, óbvio, é muito atrativo que esse comércio exista, tá? A gente vê aqui, né, à esquerda são os territórios, né, de onde saía para onde vai, e à direita a gente vê aqui, ó, como é que está no Brasil, cada vez mais dependente da mão de obra escrava, tá bom? Então, há quem trabalhe com o número de 10 milhões de indivíduos que saíram da África em condições de escravos, tá? Algo em torno de 4 teriam vindo para o Brasil, ou seja, 40% do comércio escravo feito durante esse período aí estava sendo feito diretamente com o Brasil, tá bom? Então, o Brasil, repito, coloque aí, o país da América que mais recebeu escravos, tá bom? Por fim, essa é uma sociedade rural, tá? Não há vida urbana. As cidades como Salvador, Recife, Olinda, na verdade, são pontos de encontro, basicamente, né? Entre os senhores de engenho e os revendedores portugueses, tá? A vida ali ela é mínima. A gente está falando de algumas poucas casas, tá bom? 200, né? 300 no máximo, não muito mais do que isso. Ali na cidade está a administração política, né? E o ponto de comércio, mais nada. Tá? Então, ela é litorânea mais especificamente no Nordeste, então coloca aí, primeiro grande centro econômico do Brasil, Nordeste, por causa da cana-de-açúcar. Ela é extremamente hierarquizada, ou seja, lá em cima está o senhor de engenho, lá embaixo está o escravo, tá bom? Nesse meio termo aí, uma meia dúzia de homens livres, tá? Então, a gente vai ver que essa é uma sociedade patriarcal em que o homem desempenha uma função de mando mais importante, ela é escravista, tá? Ela é agroexportadora, e o que quer dizer com imobilista? Quer dizer o seguinte, que a possibilidade de um escravo se tornar um homem livre, ela é baixíssima. Repito, ela existe, porém ela é muito baixa. Tá? Acontecia vez por outra, e cada motivo é um motivo pontual. Então não tem regra para a gente decorar aqui, não. Cada caso é um caso. Tá? Aqui a gente vê, ó, por que o Nordeste é o principal eixo econômico. Então a gente está falando aqui de 66 aqui, perdão, engenhos, enquanto poucos outros, e isso a gente está contando ainda também, ó, Ilhéus, 66 aqui em cima, 36, com aqui, a gente está contando basicamente 106, tá? Se contrapondo aqui a alguns poucos, né, no sul-sudeste, tá? Então, a grande região do ponto de vista econômico é o Nordeste, tá? Ficamos por aqui com essa parte política e econômica, depois a gente volta com outros aspectos do Brasil colônia.